tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Senhor, nós invocamos a sua santa e bendita presença. Deus, nós clamamos ao Senhor em favor da tua igreja. Pai, nossa alma anseia por ti nesta manhã. Nosso coração anseia por ti nesta casa. A nossa alma anseia pela tua presença. Deus, comece a entrar no nosso coração. Nós abrimos a porta da nossa alma para o Senhor. Há muitas coisas dentro de nós que não são boas. Há muitas coisas dentro de nós que não cheiram bem. E é por isso que nós convidamos o Senhor a entrar. Porque se o Senhor ficar de fora, será apenas mais um culto, mais um encontro, e nada se fará novo em nossas vidas. Mas se o Senhor entrar no nosso coração, se o Senhor transformar a nossa vida, então nós encontraremos pastos verdejantes, refrigério para a nossa alma, alimento e descanso, paz e esperança, provisão e vida do Senhor. Nós te convidamos a analisar o nosso coração, a sondar, a perscrutar a nossa mente, Senhor. Sonda, Senhor. Sonda, Senhor. Esquadrinha o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar. Esquadrinha-nos, Senhor. Esquadrinha-nos, Senhor. Esquadrinha-nos. Nós entramos na tua casa não para reparar, não para observar aquilo que os homens fazem na tua presença. Nós entramos aqui para adorar ao Senhor, para prestarmos culto ao Senhor, para servir ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque a tua casa é um lugar de encontro, um lugar de alegria, um lugar de festividade. Encontramos os nossos irmãos, nos alegramos com eles. Mas nós entramos aqui primeiramente para te servir e encontrar ao Senhor. Tira toda mágoa, ressentimento, pensamentos contrários em favor do nosso próximo. Retira de nós, Senhor. Remova de nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós agradecemos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Agradecemos ao Senhor pela tua presença.
Recebe a adoração dos teus filhos que te louvam com um coração sincero, com um coração quebrantado, com um coração contrito. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo nesta manhã. Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos, humilha-nos diante da tua presença. Quebra toda altivez, toda soberba. Senhor, repreenda todo espírito contrário à tua palavra. Viemos a este santo lugar para te bendizer. Viemos a este santo lugar para nos inclinarmos diante da tua face. Queremos mais do Senhor, queremos mais do Senhor, queremos mais da tua presença, mais do teu poder. Desça sobre nós, como chuva serôdia, Senhor, que rega a terra. Restaura a nossa sorte, como o Senhor restaura as correntes do Negueb. Aquele rio que no tempo de seca quase deixa de existir, mas quando vem o período das chuvas, ele transborda e se torna um grande rio. Faça isso conosco. Repreenda o período da seca, da aridez na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Mas eu oro especialmente por aqueles que se humilham, por aqueles que se quebrantam, por aqueles que entraram na igreja hoje com fome e com sede da tua palavra. Eu oro por aqueles que estão sedentos, esfomeados por tua presença, desesperados pelo mover e pelo agir do teu Espírito Santo. Deus, a tua presença nos alegra. A tua presença nos alegra. Pai, nós estamos como Maria Madalena após a ressurreição de Jesus, a qual Cristo, olhando para ela, diz: não me detenhas. Ela desejava a tua presença e queria segurá-lo, contê-lo. Nós queremos a tua presença em nosso meio. Queremos a tua presença que fala, que transforma, que restaura. Vem, Senhor, vem, Senhor, e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz a todos, meus irmãos. Que Deus esteja nos abençoando. Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Josué, capítulo 1, verso 2. Livro de Josué, capítulo 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém, queridos? Ah, meus irmãos, como é bom saber que após um período de luto, de dor, Deus nos dá uma ordem: levanta-te. Passa esse Jordão, conquiste a terra prometida. Amém, queridos? Quando você está triste, angustiado, aflito, o que você faz? Às vezes a gente chora, né? E depois que você chora, você faz o quê? Levanta, lava o rosto, conquista a terra. Há uma promessa a teu favor. Amém, queridos? Eu creio de todo o meu coração que esse é um ano da conquista, é um ano da presença do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Este é um ano que Deus tem guardado para abençoar a sua igreja, para abençoar o seu povo, o povo da igreja cristã, aqui na cidade de Marília, um povo que o chama pelo seu nome, um povo que se alegra com a sua presença. O período de tristeza passa, o período de luto passa, o período de silêncio passa, mas logo vem o período de conquista, pela graça, pela vida e pela força do Senhor. Esta é a palavra de Deus para a tua vida neste ano. Levanta, conquista, Deus está contigo. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor.
Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Cumprimente-o com a paz do Senhor, com alegria no nosso coração. Louvemos ao nosso Deus. Bom dia, na graça e na paz do Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor? Nós vamos cantar pela segunda vez uma música cantada, chamada Vitória no Deserto. Que você possa ter a sua vitória em nome de Jesus, amém? Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. O grito de júbilo, por isso eu grito. E glória a Deus aí, glória a Deus. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso se alegre no Senhor, por isso eu pulo na presença do Rei. E eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito. Glória a Deus, aleluia. Eu danço, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluia! Que nós possamos passar pelo deserto, pulando e dançando, né? Às vezes é difícil passar pelo deserto, não é? Mas que você saiba que o Senhor vai à frente, endireitando os caminhos.
O Senhor guia os seus passos, amém? Nós vamos declarar isso. Tu me guias mansamente. Mesmo no meio da tribulação, com toda a correria, com toda a agitação que só a luta traz, o Senhor te guia, amém? Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas. Minha alma tem sede de ti. Nós vamos cantar a canção desde o começo. Adora o Senhor. Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás Ele te em guardará paz em paz, minha aleluia. alma. Descansarei à sombra de tuas asas. Minha alma tem sede de ti. Oh meu Deus, do mal me guardas. Tu és tudo para mim, pastor da minha vida. Minha alma tem sede de ti. Nós vamos cantar desde o começo essa canção. Quando chegar o coro dessa canção, que você possa declarar mesmo: o Senhor tem te guiado, Ele tem te guardado de todo mal, amém? Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales Em qualquer situação, guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas. Minha alma tem sede de ti. ó meu Deus, Oh meu Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas. Minha alma tem sede de ti. ó meu Deus, Oh meu Deus, do mal me guardas. Tu és tudo para mim, pastor da minha vida. Minha alma tem sede de ti, só de ti. Minha alma tem sede de ti, Jesus. Minha alma tem sede de ti. aleluia. Nossa alma tem sede de ti. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Amém, queridos? Ainda na presença do nosso Pai, nós devolveremos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes eu quero orar contigo. Deus, em louvor e em adoração à Tua presença, nós fazemos prova da fidelidade, do amor e do cuidado do Senhor. A Tua palavra nos diz que os leõezinhos passam fome, mas os filhos de Deus de nada têm falta. O soberbo e o arrogante, que confia na força do seu braço, no seu dinheiro, nas inconstâncias da riqueza, passam necessidades. Mas aqueles que amam ao Senhor, os teus filhos, os justos, de nada têm falta.
caminham neste mundo, chegam à velhice e de nada tem falta, porque o Senhor os ampara, porque o Senhor os acolhe, porque o Senhor os abençoa. E é por isso que nós confiamos. Ofertar ao Senhor é um ato de fé, de fidelidade, de confiança na Tua palavra. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão endividados, desempregados, com causas pendentes, que precisam de uma intervenção, de um novo trabalho, um novo emprego, um novo concurso, um novo vestibular. Senhor, abençoa a Tua igreja, traga esperança. Obrigado porque o tempo de luto passa, o tempo de dor passa, o tempo de sequidão passa, o tempo de escravidão passa. Mas nós cremos que esse é um ano de nós nos levantarmos pelo Teu nome e sairmos à conquista de tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja e como promessa do Altíssimo. Nós Te adoramos, Senhor. Abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fechar seus olhos. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Que essa canção possa ecoar no teu coração. Quando tudo diz que não, Mesmo em meio a lutas, ou parece que o mar não vai se você às vezes abrir. pensa, eu estou só. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. De mim, sua destra me sustenta
me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado no caminho, Pai. Obrigada porque o Senhor vai à frente, Senhor. Nos sussurra no ouvido, Senhor, qual direção seguir. Obrigada porque o Senhor segura a nossa mão, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, tem renovado a nossa fé, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos continuar no Teu caminho, ouvindo a Tua voz, seguindo os Seus passos, obedecendo os Seus mandamentos em nome de Jesus. Queremos ser parecidos contigo, ó Pai. Queremos poder descansar debaixo de Tuas poderosas mãos, sabendo que o Senhor é Deus, que Sua destra nos tem sustentado, nos tem nos guiado, Pai. Recebe-nos na Tua presença em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar aqui neste lugar, em nossos corações, em nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Senhor. Precisamos de Ti, Pai, nós te amamos. Aleluia. Quero pedir apenas que os nossos convidados permaneçam em pé. Nós gostaríamos de entregar uma lembrança a você nesse momento. Se você nos visita pela primeira ou segunda vez, queremos convidar você a permanecer em pé por um instante. Queremos entregar uma lembrança em nome da igreja. Amém. Sejam bem-vindos a um casal aqui à minha direita. Que Deus os abençoe. A um casal ali atrás. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. O desejo do nosso coração é abençoar a vida de vocês. Caso vocês queiram receber uma visita ou fazer um dos cursos que a igreja oferece, ou tenham algum pedido de oração, queremos pedir que você coloque o teu nome nesse cartaz que você está recebendo, nesse folder, e entregue para um dos diáconos à porta no final do culto. Que Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém, queridos? Ficamos felizes também de ver alguns irmãos que já não via mais. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Às vezes nós olhamos aqui de cima e não encontramos alguns irmãos e sentimos falta de vocês. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês, dando paz ao coração, dando alegria. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos dando início novamente ao Ministério de Família, aos cursos do Ministério de Família da nossa igreja. E eu queria incentivá-lo a fazer a sua inscrição para esse semestre que iniciará no mês de março. E nesse momento, neste culto, cada domingo nós estaremos falando rapidamente sobre um dos cursos que a igreja oferece. E nesse domingo eu quero chamar o Sérgio e a Gisele, que estarão falando rapidamente sobre o curso Educação de Filhos. Irmãos, já fiz o curso 2 vezes, estou precisando fazer a terceira. Uma coisa a gente faz antes de ter filho, depois é quando a mulher está grávida, e depois é quando os filhos crescem. Então, aqueles que estão mais tempo na estrada sabem, nós precisamos, gente. O mundo nos pressiona, o mundo nos ensina, de certo modo, aquilo que muitas vezes não é da palavra, não é da vontade do Senhor. E nós temos a palavra de Deus como norma na nossa vida, e nós podemos então entender que Deus tem muito mais ao nosso coração. Bom dia a todos, a graça e a paz. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio, casado com a Gisele há 17 anos. Nós temos 2 filhos, o Samuel com 12 e a Estela com 7. Eu, há muito tempo atrás, antes ainda do nascimento dos nossos filhos, eu ouvi um senhor dizer
que os filhos eram como flecha, que nós disparamos e não sabe aonde vai cair. E eu sabia que essa pessoa tinha tido problemas com o filho de 17 anos que estava envolvido com drogas. E essa observação dele ficou na minha mente por muito tempo, né? E eu ficava imaginando o que os pais, o que eu como pai poderia fazer para influenciar positivamente meu filho. Passaram alguns anos, quando nós já ministrávamos o curso, eu ouvi uma palestra, uma pregação do pastor Josué Gonçalves. Ele é bem conhecido, ele é terapeuta familiar, e ele faz muitas pregações boas na área de família. E ele citava o Salmo 127, que diz que os pais, os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. E ele discorre sobre esse versículo dizendo que a flecha foi feita para ser lançada bem longe. Estamos criando nossos filhos para sair de nossa casa. Quando a Bíblia fala de filhos como flechas, pesa sobre nós, pais, uma responsabilidade muito grande, pois os pais têm que criar e educar os filhos para serem adultos responsáveis. Os arqueiros, no caso, os pais, precisam ter visão, alvo definido, habilidade, firmeza e equilíbrio. Enfim, precisam de treinamento. O curso Educação de Filhos à Maneira de Deus oferece aos pais ferramentas para que os pais sejam bem-sucedidos nessa missão que Deus confiou a nós, pais. A Gisele vai falar mais um pouquinho sobre o curso. Em 2 Crônicas, diz que Acasias, cuja mãe era Atalia, se tornou rei de Jerusalém. 22:3, capítulo 22:3 diz que ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Uma mãe aconselhando o filho a proceder iniquamente. O versículo 4 diz que ele, Acasias, rei na época, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Acasias morre, a sua mãe morre, e em seu lugar assume o trono Joás. E diz o subtítulo que Joás recebeu forte influência do sacerdote Joiada. E o capítulo 24:2 diz, já ao contrário do que foi dito para Acasias, que foi negativamente influenciado pela mãe e pela casa de Acabe. Eram os seus conselheiros para o mal. Porém, Joás recebeu influência de Joiada. Diz o subtítulo do capítulo, diz aliás o próprio versículo, que Joás fez o que era reto aos olhos de Deus por todos os dias do sacerdote Joiada. Olha o poder da influência. Uma mãe que aconselha o filho para a perdição e um sacerdote que aconselha o rei a fazer tudo que era reto aos olhos de Deus. Que coisa linda. E que poder que nós temos como pais de influenciar as pessoas que estão mais diretamente ligadas a nós, que são os nossos filhos. E o Sérgio disse que esse guerreiro, que são os pais, precisam de treinamento. E o curso de educação de filhos vai trazer muitas reflexões, muitos conceitos importantes para nos ajudar nessa empreitada de educar os nossos filhos positivamente, para que eles sejam pessoas tementes ao Senhor, responsáveis, pessoas que orgulhem as suas famílias. E como testemunho, eu darei alguns tópicos rapidamente do que eu acho lindo nesse curso. Por exemplo, ele fala sobre a família interdependente e independente. Que coisa linda que é a família interdependente. É aquela família em que um ajuda o outro, em que um pensa nos problemas dos outros. Não sei, isso acontecia na minha casa, na de vocês e do mundo em geral, pessoas egoístas, que só têm a receber e não a dar.
instituir dentro da nossa casa um espírito de servo, de serviço uns aos outros. Eu servindo meu marido me servindo, filho servindo ao irmão, se preocupando com a dor, com o problema, com a necessidade, levando um copo de água para o pai quando está cansado. Mas nós vivemos numa geração em que somos uma geração egoísta, que só tem a receber, só tem a sugar e não se olha, não se importa mais com a vida do outro. A família interdependente é linda e o curso aborda isso. O curso também aborda a consciência moral dos filhos e como isso fala alto ao meu coração, porque nós vivemos numa sociedade perversa, corrupta. E nós vamos passar para os filhos valores bíblicos, divinos, eternos. Valores que os farão ser vitoriosos, porque são valores de Deus. E não pense, vocês, que a nossa omissão é sem consequências. Porque o espaço que nós não preenchermos, o mundo, Satanás, vai preencher com seus valores distorcidos, o mundo com seus valores ateus, alguém vai preencher aquele espaço. Um outro conceito que o curso traz é a ponte de confiança. Às vezes nossos filhos estão distantes de nós, são estranhos a nós. Como fazer para chegar ao coração deles? Cutucar? O que você tem? Qual é o problema? Eles não vão se abrir. Mas nós vamos aprender sobre a ponte de confiança. É um elo, é uma ponte que liga o meu coração ao coração do meu filho. Para que ele abra o coração, para que ele exponha o que vai aqui dentro. Que muitas vezes a gente não consegue acesso fácil. Então o curso vai dar as partes dessa ponte para que pais e filhos tenham conhecimento, amizade, intimidade, fraternidade, comunhão um com o outro. A disciplina, que muitos de vocês, e eu e o Sérgio, não sabíamos, como que é essa disciplina? É bater, é punir, é encorajar, é amar, enfim. Resumindo o que é disciplina. Disciplina, parafraseando o pastor Josué Gonçalves, é um pai leão, firme, que impõe limites, que exige respeito, que não deixa a coisa correr solta, mas com o coração de cordeiro. Que abraça, que beija, que suporta, que estende a mão. Isso é disciplina. E por fim, que eu acho lindo, a importância do encorajamento. Se eu perguntar, se eu fizer uma autorreflexão, hoje eu devo ter criticado muito mais meus filhos do que elogiado. Eu devo ter criticado muito mais meu marido do que elogiado. Que horror. Porque o encorajamento é um sopro de vida. Assim como Jesus, antes de enfrentar, lutar no deserto contra Satanás, ouviu de Deus: este é meu filho muito amado, em quem eu me comprazo. Nós não podemos deixar nossos filhos ir para a escola, ir para o trabalho, ir para a vida, sem antes eles terem certeza de que nós o amamos. Então, o curso de educação de filhos me faz, fechando, me lembrar Neemias. Talvez os muros de nossa casa estejam caídos. Talvez os valores estejam queimados. Talvez a esperança esteja derrubada, mas a boa mão do Senhor estará conosco. E a graça não nos impede de trabalhar. A graça nos ajuda a trabalhar e ser vitoriosos nesse serviço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Estava quase chamando vocês para pregar junto, viu? Ficou bom, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gisele. Irmãos, é uma bênção. O curso de educação de filhos é uma bênção. Nós queremos deixar este convite para vocês. O Wagner e a Sheila são os nossos secretários do ministério. Fiquem em pé, por favor, Wagner. O Wagner não é muito alto, mas ele está ali atrás. Nosso secretário do nosso ministério. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós queremos desafiá-lo a fazer as inscrições para os cursos. As inscrições de todos os outros cursos já estão abertas. Os nossos irmãos estarão com as fichinhas depois do culto. E caso você queira procurar os nossos irmãos para fazer, você será muito bem-vindo. Irmãos, nossas células têm sido uma bênção. Graças a Deus, tem gerado alguns problemas. Nós já estamos com 3 células com praticamente 30 pessoas presentes nelas. Então nós queremos desafiar você, membro desta igreja,
a participar, porque nós precisamos de homens e mulheres como vocês, líderes aqui da igreja, que estejam participando, a fim de que nós possamos multiplicar esse amor, o cuidado, a fim de que todos nós possamos assistir uns aos outros no amor e no cuidado. E queremos desafiar os líderes a estarem presentes na terça-feira, líderes de célula, às 8 horas da noite. Amanhã, às 8 horas também, nós teremos uma reunião com todo o Ministério de Família. Então, todos os líderes em treinamento, os coordenadores, estão convidados a estar presentes. Até mesmo aqueles que não ministraram neste último semestre, neste último ano. Nós estamos retomando as atividades do Ministério de Família e teremos uma grande reunião com todos os irmãos. Amém, queridos? Pastor Jean estará ministrando a nós, ao nosso coração, a palavra do Senhor. Hoje à noite estarei indo na congregação do Jardim Cavalari. Peço oração também pelos irmãos. Pai, obrigado, Deus, obrigado pela vida do teu filho. Que alegria é podermos saber que o Senhor deseja falar conosco. E que alegria é poder saber que nós temos um servo do Senhor disposto a ouvir a tua voz e falar ao nosso coração aquilo que tu tens guardado para a nossa vida. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Queria ler com você do verso 3 ao verso de número 7. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Tenho estado em meu coração para compartilhar e refletir com os irmãos nesta manhã. É sobre a simplicidade da espiritualidade cristã. A simplicidade da espiritualidade cristã. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém. Pai Santo, nós, mais uma vez, rogamos a bênção do Senhor sobre este tempo que nós reservamos para ouvir a meditação, a reflexão, a proclamação da Tua palavra. Eu rogo que o Teu Espírito, Senhor, nos encha da sabedoria e do discernimento que necessitamos tanto, Senhor. Somos completamente, ó Deus, carentes da ajuda que o Senhor dá, do auxílio que o Teu Espírito Santo nos presta, neste momento, ó Deus, em que abrimos a Tua palavra, neste lugar, Senhor Santo, que é o lugar da proclamação das Escrituras Sagradas, Senhor. Neste tempo santo, Senhor, que é o tempo, ó Deus, em que nos reunimos como igreja do Senhor para adorá-lo e para renovar as nossas forças e para servir ao Senhor com alegria. Deus, nós rogamos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos ajude agora. Senhor, nós não somos competentes para essa tarefa. Ó Deus, jamais nos encontramos em condição, Senhor, de declararmos que achamos, ó Deus, o ponto certo, o lugar correto da pregação. Não, Senhor, nós somos de fato incapazes de proclamar a Tua palavra com eficácia, com eficiência, com efetividade, se o Teu Espírito não nos ungir para tal tarefa. Por isso nós rogamos esta unção e este poder que vem do céu, que vem de cima. Em nome de Jesus, amém.
a simplicidade da espiritualidade cristã. Contam que há uns 20 anos, entre 15 e 20 anos atrás, uma mega multinacional que produzia desde suco, margarina, até produtos de higiene pessoal, teve um problema muito sério. E em uma das suas filiais, onde era produzido pasta de dente, eles, ao produzirem o creme dental, algumas caixinhas vinham sem o tubo dentro. E aí eles embalavam e vendiam. E aquilo produzia um transtorno muito grande, porque as pessoas compravam, e numa época em que já não havia tanta força de um Ministério Público, da força do consumidor sobre aquele que oferece produto. Aí, o que eles fizeram? Contrataram 2 engenheiros, e esses engenheiros construíram uma máquina extremamente moderna, hipermoderna. Essa máquina estava acoplada, era um computador acoplado a uma esteira com uma balança de alta precisão. Eles gastaram 3 meses e 8 milhões para construírem essa máquina, Rodrigo. E aí, quando aquela embalagem de creme dental ia pela esteira, quando o peso não era adequado, ela parava sobre aquela balança de alta precisão, um braço mecânico vinha, empurrava a embalagem e ela caía, e depois de 1 minuto, 2 minutos, em que toda a engrenagem ficou parada, ela retornava ao funcionamento com as demais caixinhas em que havia o tubo. Depois de 1, 2 meses, eles perceberam que o relatório era muito positivo. Então, os diretores se reuniram para um momento em que eles deveriam conversar a respeito daquilo, e chamaram todas as pessoas envolvidas. E, no histórico do relatório, perceberam que a máquina de 8 milhões e 3 meses para ser construída estava parada há 2 meses. E eles perceberam que nesses 2 meses eles não tiveram nenhuma reclamação e nenhum problema. E aí foram verificar, investigar o que tinha acontecido e perguntaram: mas o que aconteceu? Perguntaram para o gerente, para o subgerente, para aquele que geria ali aquela situação, e foram perguntando, e disse: não sei. Aí chegaram nos operários, e quando chegaram nos operários, perguntaram: o que aconteceu que a máquina não está funcionando? Ele disse: nós desligamos. Mas por que vocês desligaram essa máquina? Porque dava muito trabalho. A gente não conseguia trabalhar. Toda hora passava uma caixinha sem tubo. Parava na balança. Vinha o braço mecânico que empurrava. E de 2, 3 minutos em 3 minutos, o nosso dia ia e a gente não conseguia trabalhar. Mas eu estou vendo aqui no histórico que não existe nenhuma reclamação, não teve nenhum problema a partir de então. Nós criamos uma solução. Mas que solução? Fizemos uma vaquinha entre nós. Uma vaquinha reunimos aqui todos nós, levantamos R$80. R$80. Compramos um ventilador desse tamanho, colocamos ali junto à esteira. Quando a caixinha passava, o ventilador levava a caixinha. Essas histórias são interessantes, mas elas ensinam algumas coisas para nós. Nós confundimos, queridos, complexidade com profundidade. E confundimos simplicidade com superficialidade. Nós achamos que aquilo que é complexo é profundo, e aquilo que é simples é superficial. Nós achamos que
quanto mais nós caminhamos, mais complexos nós nos tornamos. E às vezes na vida cristã nós achamos o seguinte: quanto mais complexo, melhor. Quanto mais complicado e difícil, mais profundo, mais amadurecido, mais crente eu fiquei. E achamos que uma pessoa, quanto mais simples na sua prática, no seu dia a dia da vida cristã, menor ela é, menos profunda, mais superficial e mais propensa à queda e ao desvio. Esse é, de alguma forma, o mundo que nós construímos ao nosso redor. Complexidade significa profundidade e simplicidade significa superficialidade. Me parece que essa não é a percepção da palavra de Deus a respeito do tema. A simplicidade da vida cristã. A Bíblia diz que Timóteo está em Éfeso. E ele está em Éfeso a pedido do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo deu uma missão a Timóteo. Por que Timóteo está em Éfeso? Ele está em Éfeso para admoestar. Algumas traduções, talvez seja a sua, está escrito para ordenar que desistam. Paulo dá a Timóteo uma tarefa, e a tarefa é: Timóteo, você vai ficar em Éfeso e vai ordenar às pessoas que estão ensinando uma outra doutrina que cessem com isso. A palavra outra aqui é a palavra hétero, que significa radicalmente diferente. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você vai ordenar a essas pessoas que elas parem de ensinar uma doutrina que é radicalmente diferente a tudo que nós temos ensinado. E lá está Timóteo, num contexto complicadíssimo, de uma cidade plural, onde as pessoas vêm de vários lugares do mundo, e principalmente onde a religião é uma religião pluralista. Pessoas que servem a muitos deuses, e principalmente a uma deusa chamada Diana, que tem ali cerca de 6.000 sacerdotisas que a servem, cultuando Diana através de prostituições cultuais. Elas entregavam o próprio corpo, porque Diana era considerada a deusa da fertilidade. Então elas entregavam o próprio corpo em prostituição, e nesse ato de prostituição, elas entendiam, julgavam estar cultuando a Deus através disso. Timóteo, nesse contexto complicado da cidade de Éfeso, tem essa tarefa não tolerante de dizer àqueles que estão ensinando uma falsa doutrina que se calem. Essa doutrina tem um conteúdo. Versículo 4 diz que as pessoas que estão ensinando isso são pessoas que se ocupam de fábulas e genealogias sem fim. Provavelmente, estes mestres, esses falsos mestres, esses pseudo-mestres, eram pessoas que tomavam as genealogias judaicas, pegavam um personagem dessa genealogia, muitos deles completamente desconhecidos, que tinham apenas um nome naquela genealogia, construíam histórias mirabolantes a respeito dessas pessoas e ensinavam isso como verdades. Paulo diz: isto está completamente contra tudo aquilo que o Evangelho de fato ensina. Essas pessoas, ao fazerem isso, o que elas promovem são discussões, falatórios, debates, uma verborragia sem fim. Apenas e tão somente debates que não produzem nada. Paulo vai dizer que o que produzem é um antisserviço, a ponto dele dizer: não produzem o serviço de Deus na fé. O que eles fazem ao ensinar essas coisas é uma cooperação contrária. Eles não cooperam. Eles atrapalham o avanço da obra de Deus quando ensinam dessa forma. E então, no versículo de número 5, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, o propósito, o projeto, a meta
dessa presente admoestação que eu trago e que você deve cumpri-la junto a esses falsos mestres, visa ao amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Você pode repetir comigo? Diga assim: coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Irmãos, a vida cristã possui 3 elementos simples, que de tão simples nós podemos negligenciar, desprezar, relegá-los a um segundo plano e pensar que com o passar do tempo nós não precisamos dessa simplicidade e podemos sofisticar a nossa fé. Mas me parece que a saúde da vida cristã depende disso. A saúde da vida cristã não depende de uma série de cerimônias e rituais a serem cumpridos. A saúde da vida cristã não depende de romarias e peregrinações. A saúde da vida cristã não depende de nada demasiadamente complexo. A saúde da vida cristã depende das suas bases mais elementares. E essas bases elementares estão aqui, me parece. Paulo diz: o que eu pretendo com isso é que eles parem de trabalhar contra Deus e que através, Timóteo, dessa repreensão e através do calar da boca desses falsos mestres, o serviço e a obra de Deus possa fluir, avançar. De que maneira? Visando que as pessoas sejam de fato trabalhadas por Deus, através de um amor que cresce e um amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sincera. Irmãos, a vida cristã exige de nós um coração puro. Na Bíblia, o coração é a figura que representa o centro diretor da nossa existência, que abarca a totalidade do nosso intelecto, da nossa emoção e da nossa volição, da nossa vontade. A obra de Deus em nós é uma obra interior que afeta o coração. Nossa tendência natural é a ênfase ao que é externo, formal, ao que é apenas estético e performático. Nós gostamos daquilo que atrai os olhos. E achamos que aquilo que é exterior, externo, performático, que atrai os olhos, que é formal e que é agradável, é isso que de fato vale a pena. Mas o grande problema é que estas coisas são apenas, como diz o apóstolo Paulo a Tito, piedade sem conteúdo. Tem forma de piedade, mas isso não tem poder, diz Paulo. Forma de piedade, mas sem poder, sem algo que de fato age e atua. A vida cristã é algo que influencia o coração das pessoas. Cristo veio para tratar e trabalhar o nosso coração. A luta dos profetas, o que era? A Bíblia diz que os profetas percebem que em Israel existe uma ênfase demasiada àquilo que é externo. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão havia se tornado para aquele povo a grande bandeira. Eles faziam essa bandeira tremular e diziam: nós somos o povo da aliança e nós temos um sinal dessa aliança, e o sinal dessa aliança é a circuncisão que nós temos. Aí os profetas vão dizer: vocês são, na verdade, um povo incircunciso de coração. Vocês têm um sinal externo, mas lhes falta o sinal interno. Vocês possuem uma bandeira que tremula no alto, mas o coração de vocês está vazio. E aí os profetas começam a anunciar que o que nós mais precisamos é de algo que afete o nosso coração. Irmãos, às vezes nós achamos que as mudanças acontecem na nossa vida porque nós reprogramamos as nossas crenças. Eu tive refletindo isso seriamente essa semana.
Mudanças não acontecem na nossa vida porque nós reprogramamos a nossa crença a respeito de alguma coisa. Exemplo. Às vezes nós pensamos, esse meu comportamento é um comportamento errado, e eu sei. Mas lá no passado, eu adquiri uma crença a respeito desse comportamento que me leva a agir dessa forma. Então, eu vou simplesmente mudar a minha crença para que o meu comportamento mude. E aí você começa um certo mantra. Você cria um método eficaz, uma palavra, um conceito eficaz e começa a repetir aquilo 5 vezes no dia, durante 5 minutos cada vez. E aí você diz, eu estou reprogramando a minha crença para que o meu comportamento mude. E aí você vai, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha. Alguns talvez consigam algum resultado. Mas eu quero dizer, ninguém pode, de fato, ver o resultado mais produtivo do que aquele em que Jesus transforma o coração da pessoa. Porque mudanças eficazes, mudanças eficientes, mudanças de fato substanciais, são aquelas que acontecem dentro do nosso coração, de dentro para fora. Se o meu coração não for purificado por obra do Espírito Santo, o meu comportamento não muda. Por isso, Davi, quando cai e se vê numa situação de um homem humilhado, um rei humilhado, ele vai para a presença do Deus Todo-Poderoso e faz uma das mais lindas orações de confissão de pecados. E no Salmo 51, versículo 10, durante essa oração ele declara: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Porque a vida cristã, meu querido, é um coração puro. E esse coração puro eu não posso produzir reprogramando as minhas crenças. Esse coração puro é obra do Espírito Santo em minha vida. É o Espírito Santo trabalhando, lavando, purificando, vendo as sujidades que há em minha alma e fazendo com que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo passe, levando toda a sujeira para fora, até que o nosso coração fica limpo. Quem é que vai habitar no lugar santo, no monte alto do Senhor? Aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Mas esse coração puro, quem cria é Deus. Só que eu tenho uma responsabilidade nesse processo. No momento em que o Espírito Santo entra na minha vida, no momento em que o Espírito Santo começa o trabalho de Deus na minha história, ele purifica meu coração. Ele começa um trabalho de purificação do meu coração, mudanças dos meus valores, dos meus conceitos, tudo aquilo que a minha tentativa de mudar o meu comportamento através da minha cognição, através das mudanças da minha crença, não conseguiram, o Espírito Santo faz. Ele pega o coração de pedra, coloca um coração de carne, faz uma circuncisão, o bisturi de Deus entra e começa a arrancar toda a sujidade da nossa alma, do nosso coração, purifica o nosso coração. E aí Deus nos dá um coração novo e diz assim, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele nos dá um coração puro e então diz assim para nós: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Porque o que sai pela boca procede do... E é do coração que procedem os adultérios, as prostituições, as blasfêmias, os falsos testemunhos. É lá do coração. Então, se o nosso coração não estiver puro, e se o nosso coração não estiver constantemente sendo fiscalizado por nós mesmos, guardando, sabe o que acontece? Nós jogamos fora um dos elementos simples da vida cristã, coração puro. Eu preciso fiscalizar meu coração. Eu preciso fiscalizar aquilo que passa pelas fronteiras do meu coração. O problema é que às vezes a gente coloca a draga lá na fossa do inferno
e deixamos que essa draga chupe para dentro do nosso coração toda a podridão do mundo. E fazemos isso sem nenhum critério. Não temos um posto de fiscalização na fronteira do nosso coração. Aí a palavra de Deus diz: cuide do seu coração. Cuide para o seu coração ficar limpo, ficar puro. Porque é lá do coração, desse centro das atividades humanas, que procede todo o mal. A boca só vai falar daquilo que o coração está cheio. As nossas ações só vão refletir aquilo que o nosso coração está cheio. As nossas conversas só serão correspondência daquilo que há no nosso coração. As nossas piadas só serão aquilo que está no nosso coração. As nossas alegrias só estarão naquilo em que o nosso coração sente prazer. Por isso, se eu digo assim, eu não tenho prazer na leitura da Bíblia. Embora a palavra de Deus diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, Salmo 1. E a gente diz: não tenho prazer nisso. Mas às vezes nós não temos prazer porque o nosso coração encontrou prazer em outras coisas. E nós permitimos que esse prazer enchesse o nosso coração. E aí a Bíblia diz: você quer viver uma vida cristã sem grandes complexidades? Aprenda que uma das bases elementares da vida cristã é um coração puro. Segundo, Paulo diz: se você fizer calar esses homens que só complicam o Evangelho, você também estará contribuindo, Timóteo, para que a obra de Deus avance. E a obra de Deus avança quando as pessoas adquirem uma boa consciência. Olha aí o diz o verso 5: coração puro e boa consciência. A consciência é o processo de pensamento que faz a pessoa distinguir moralmente o que é bom ou ruim, justo ou injusto, aceitável ou desprezível, reprovável ou não. A consciência reage com angústia e culpa ao ser violada, e com bem-estar e prazer quando está em conformidade com o sistema de valor estabelecido. Eu vou tentar depois deixar isso um pouco mais simples. A Bíblia de Estudos de Genebra diz assim: a consciência é uma instância, um poder implantado em nós por Deus, que avalia moralmente os nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e opiniões. Um autor chamado Charles Hirier, ele diz o seguinte: a consciência, ele é o mais simples, talvez o mais eficaz. É aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que considera correto. E Oswald Sanders, esse conhecido autor, ele diz que a consciência é o nervo central do nosso ser, que reage ao valor moral dos nossos atos. Para mim, a consciência é uma dádiva que Deus nos dá para o exercício de um autoexame constante. Irmãos, a Bíblia nos convida a um autoexame. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, que nada me argue a consciência. A consciência não tem argumentos contra mim. Ele diz ainda, lá nesse verso: com isso eu não me sinto justificado, porque quem julga é Deus, mas a minha consciência está limpa. É o que Paulo está dizendo. Depois, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em 2 Coríntios,
versículo 13, verso 5, Paulo diz: examinai a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Eu queria dar algumas rápidas dicas para a gente entender como acontece esse autoexame que é produzido pela nossa própria consciência. Primeiro, irmãos, quando eu leio e ouço a palavra, eu tenho que ler e ouvir a palavra sobre a perspectiva, ou sob a perspectiva do autoexame. Eu tenho a tendência de ouvir uma palavra com a pá. Vocês já ouviram isso, né? Como é que a gente ouve palavra com pá? A gente vai recebendo a palavra e a gente tem uma pá. A gente pega a pá e diz: essa aqui é para o Marcelo. Toma, Marcelo. Essa coube direitinho para ela. Pega a pá e diz assim: cadê fulano? Não vem na igreja hoje, que pena. Essa palavra foi para ele. Aí a gente olha para o irmão do lado e diz assim: essa palavra sobre língua grande é para ele. E a gente vai distribuindo as palavras para todo mundo. Nunca nós ouvimos a palavra quando nós não temos essa perspectiva do autoexame, dizendo: Deus está falando comigo a respeito de mim, a respeito dos meus problemas, a respeito das minhas dívidas, a respeito dos meus desvios, a respeito dos meus pecados. Mas quando a gente aprende que a palavra de Deus manda examinar a nós mesmos e não fazer um exame do outro, não um outro exame, mas um autoexame, nós começamos a perceber o seguinte: Deus está falando comigo aqui. Esse texto aqui é para mim. Eu leio a palavra de Deus e devo, ao perceber as virtudes de um personagem bíblico, perguntar para a Bíblia: essa honra, esse elogio que Deus faz a esse personagem bíblico, eu poderia receber esse elogio? Ou quando Deus faz uma severa advertência a alguém, a alguma igreja, a algum personagem bíblico, eu deveria pegar aquilo e dizer: essa advertência e essa punição que essa pessoa recebeu poderia ser para mim? Irmãos, aí eu começo a ler a Bíblia, a ouvir a Bíblia, sob a perspectiva do autoexame, e a minha consciência vai dizer: não, você está bem. Ou vai dizer: não, você está mal. Por quê? Porque o que é a consciência? Abre a sua Bíblia aí, por favor, rapidamente, em Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos 2, 15. Eu já vou terminar, irmãos. Romanos capítulo 2, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Olha aí o que diz. Romanos capítulo 2, versículo 15. Estes mostraram a norma da lei gravada no seu coração. O que é a norma da lei gravada no nosso coração, irmãos? É uma lei moral que Deus coloca na vida do ser humano. É uma lei moral que é atemporal, que está fora daquilo que nós dizemos: isso é do tempo. É do tempo daquela pessoa. É uma lei moral que é supracircunstancial, não depende das circunstâncias do tempo, e que não é cultural. É uma lei que Deus coloca no coração do ser humano e que vale em qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer cultura. Aí o apóstolo Paulo diz assim: estes mostraram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Lá estava a consciência. Mutuamente acusando ou defendendo. Irmãos, a consciência, disse Norbert Leite, ele escreveu um artigo fantástico sobre consciência, e ele diz assim: a consciência é o acusador divino. Aí ele explica, porque a gente sempre que ouve o acusador, lembra de Satanás.
com razão. Mas ele vai explicar que, de fato, a consciência é essa obra do Espírito Santo no nosso coração, que está ali programada para dizer, isso que você está fazendo é errado. É claro que existe o advogado do mal lá dentro também. Quem, ao fazer alguma coisa errada, não procurou justificativas para fazer o que está fazendo? A gente vai até para a Bíblia. A gente vai buscar justificativas que digam, não, que aquilo que eu estou fazendo não é errado. E parece aquele desenho animado, que aparece o capetinho de um lado, aparece o anjinho do outro, e a gente fica perturbado, ou o personagem fica perturbado, porque de um lado está o capetinho dizendo, vai, faz, não tem nada. Nesse caso, lá fica o advogado do mal dizendo assim, o que você fez não foi grave. Você tinha razões para fazer. Isso que você fez possui justificativas. Por que pedir perdão? Por que se quebrantar diante de Deus por isso? Isso não causou mal a ninguém, fez mal a você, e fez mal a você numa determinada circunstância. Você é uma pessoa tão pressionada pelas circunstâncias, você precisa de um escape para isso. Mas a consciência acusa. João capítulo 8, verso 9, diz que quando Jesus olha para aqueles que estão lá dizendo para aquela mulher adúltera, você adulterou, é digna, é passível de ser apedrejada pela lei. A Bíblia diz que Jesus diz, quem não tiver pecado. Se você ler o verso 9, a Bíblia diz que aqueles homens acusados pela consciência. Acusados pela consciência. Foram largando as pedras. Irmãos, uma consciência boa é uma consciência que está constantemente alinhada aos valores da palavra de Deus e diz, de fato, isso que eu fiz não está de acordo com a palavra de Deus. Uma consciência boa não é uma consciência perfeita. Uma consciência boa é uma consciência que tem as condições necessárias para se voltar aos valores de Deus e dizer, eu preciso de Deus. Ao passo que pode existir uma consciência cauterizada. O próprio apóstolo Paulo diz isso aqui em 1 Timóteo capítulo 4. Se não me engano, o próprio verso 4 do capítulo 4, ele diz da consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência calejada. É uma consciência, querido, que se torna insensível. É uma consciência que de tanto fazer o que é errado, se convence que o erro é certo. De que a mentira é verdade. E que não permite a correção da rota. E por fim, a palavra de Deus nos fala sobre fé sem hipocrisia. Irmãos, às vezes nós vamos caminhando na vida cristã e nós achamos que nós não precisamos mais de algumas coisas. De uma fé simples, de uma fé sincera. Às vezes nós achamos que nós atingimos um patamar que eu não preciso do culto. Eu assisto culto pela internet. Eu não preciso vir, estar aqui na comunhão da igreja, dos meus irmãos. Não preciso. Nós achamos que vamos atingindo um patamar e um grau tão elevado da nossa vida cristã, que nós não precisamos célula, grupo pequeno, preciso disso. Eu tenho outros recursos, eu possuo outros meios que eu desenvolvi com a minha alta capacidade e complexidade de administrar a minha vida cristã, de me satisfazer. Ler a Bíblia, para que isso? Ter tempo para buscar a presença de Deus e orar?
ler bons livros, ou ouvir boas pregações cujo ensino é ensino ortodoxo e verdadeiro, puro, santo de Deus. Ler biografias de gente de fé, não, eu já passei desse estágio. Isso é coisa de gente que ainda não atingiu o meu estágio. Irmãos, a vida cristã, ao longo de toda a nossa história, vai precisar de uma fé simples, de uma fé sincera, de uma fé sem hipocrisia. 1996, primeiro ano do meu seminário de teologia. Eu estou sentado na capela do seminário, numa quarta-feira pela manhã, 10 horas da manhã. Pregador convidado, reverendo Antônio Elias, pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, um dos pastores presbiterianos mais conhecidos em todo o Brasil, faleceu há alguns poucos anos atrás. Todo mundo com expectativa, porque o reverendo Antônio Elias havia sido convidado, já com seus 88 anos, para pregar na primeira IPI de Londrina, e foi convidado para vir ao seminário. E todo mundo com expectativa de ouvir o que o reverendo Antônio Elias, um homem considerado um avivalista, iria pregar na capela do Seminário Teológico de Londrina. E lá estamos, nós, eu e mais uma centena de seminaristas, de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, todos ávidos por uma boa teologia. Reverendo Antônio Elias é convidado para pregar, abre a Bíblia, não me lembro o texto, olha para nós e diz o seguinte: meus filhos, a vida cristã é simples, Bíblia e oração. A vida cristã não é difícil, não é complexa. A vida cristã é simples. Mantenha um coração puro, uma consciência boa e uma fé simples, singela. Charles Swindoll escreveu um livro chamado Fé Simples, para combater a sofisticação da nossa fé. Quanto mais sofisticada fica a tua fé, mais longe da simplicidade e da pureza de Cristo você está. Vamos ficar de pé, queridos? O apóstolo Paulo, então, no verso 6, diz assim: alguns, desviando-se destas coisas, que coisas? Coração puro, consciência boa e fé simples, desviaram-se. Alguns, deixando essas coisas, desviaram-se. Aí ele continua escrevendo para Timóteo, lá no versículo 18 e 19 da primeira carta, ele diz assim: quem abandonou uma consciência boa e uma fé simples, naufragou na fé. Naufragou na fé. Irmãos, a vida cristã é simples. Exige sim trabalho. Como a irmã Gisele disse, a graça não exclui o trabalho, pelo contrário, dá forças para a gente trabalhar, mas é simples. Coração puro, consciência boa e uma fé bem simples. Às vezes a gente vem para o culto e a gente quer alguma coisa muito complexa, enquanto Deus está esperando apenas que você chegue aqui, não porque o dirigente do louvor pediu, ou porque o pastor sugeriu, mas simplesmente você se coloca de joelhos, ou se coloca num lugar reservado do templo e abaixa sua cabeça e começa a buscar a presença do Pai, a dizer: Senhor, eu estou aqui para te louvar com simplicidade, como uma criança. Eu não preciso de coisas complexas. Eu preciso apenas da simplicidade e da pureza devidas a Cristo.
Pai Santo, eu te agradeço por essa manhã. Eu te louvo por este tempo que nós passamos aqui. Eu peço que o Senhor me ensine a alimentar, Senhor, a nutrir e a desenvolver, não rumo à complexidade, mas a desenvolver cada vez mais em direção à simplicidade. Um coração puro, uma consciência boa e uma fé sincera. Eu peço isso sobre a minha vida, eu peço isso sobre a vida dos meus irmãos que me ouvem nessa manhã. Senhor, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a vivenciar essas coisas tão elementares, mas que nos dá tanta saúde, Senhor, que fazem parte da doutrina saudável, da sã doutrina. Senhor, eu preciso dessa saúde. Eu preciso dessa saúde. Dessa saúde que não exige de mim nada sofisticado, demasiadamente complexo, mas simples. Eu peço isso ao Senhor, Pai, nesta manhã, sobre a minha vida. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Irmãos, nós estamos nos aproximando dos dias do reinício da Academia Bíblica. E eu já gostaria, desde já, pedir a você que fique atento às nossas notas que estão aí veiculadas no boletim. E através dela, ou delas, dessas notas, você se intere do andamento aí da Academia Bíblica. E, de fato, nossa busca é para que o máximo possível de irmãos e irmãs possam se comprometer com esse trabalho aos domingos pela manhã, às 9 horas, onde nós vamos exercer essa simplicidade da fé, que é ler as Escrituras e estudá-las, buscando a compreensão de Deus para a nossa vida. Então, eu já queria pedir a você que se matriculasse, já orasse por isso e fizesse no tempo devido a sua matrícula e participasse da nossa Academia Bíblica, que reinicia no dia 9 de março. Amém, louvado seja o Senhor. Vamos colocar em pé. Lembrando a todos o Ministério de Família, reunião amanhã às 8 horas, líderes de célula, reunião terça-feira às 8 horas, quarta-feira as nossas células. E queremos convidar você a participar de um dos nossos grupos. Nosso irmão Wagner e a Chile estão ali à porta, recebendo as inscrições para os cursos do Ministério de Família. Irmãos, nós também já estamos em nossa casa. Estou morando ali na rua Oswaldo Cruz 524. Daqui a pouco a Ana Letícia nasce. Já estamos recebendo as fraldas também. Quem quiser tomar um café da tarde, você vai me encontrar lá por volta das 6 horas. E eu quero convidar você mesmo, se desejar no seu coração estar conosco, pode passar lá em casa. Oswaldo Cruz 524. Vou ter grande alegria de recebê-los. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque nós não queremos fugir da simplicidade, Senhor. Às vezes nós traçamos tantos planos, despendemos tanto tempo, dinheiro, força, naquilo que não produz vida. Ensina-nos a ouvir, a guardarmos o nosso coração como ouvimos nesta manhã. Ensina-nos, ó Deus, a viver pautado na palavra e na oração. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos na Tua simplicidade. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua casa, abençoa o Teu povo, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.